Hoje é um dia triste para o Brasil, hoje é um dia triste para o rádio brasileiro, hoje é um dia triste para o Grupo Bandeirantes. Nós perdemos o Zé Paulo de Andrade, que lutou aí 10 dias de internação contra a Covid-19. A Covid-19 ela é implacável com perfis como o do Zé Paulo de Andrade. O Zé Paulo de Andrade já falou sobre isso, já falou sobre como o cigarro enfraqueceu, ele teve um enfisema pulmonar, ele teve infarte e pegou a Covid-19 e foram 10 dias de internação e ele não resistiu. Então a gente perdeu o Zé Paulo de Andrade. A gente dá a notícia como algo triste, e é triste, mas tem um lado disso que só é triste porque ele tem uma história para contar. Só é triste porque ele deu muita alegria e gerou muita emoção para quem acompanhou a trajetória dele. Seria uma notícia neutra se ele tivesse uma vida neutra. O Zé Paulo de Andrade não teve uma vida neutra. Por onde ele passou, ele deixou marcas incríveis e por muito tempo. Imaginar alguém que tem 60 anos de rádio, imaginar alguém que tem 57 anos no mesmo grupo, na mesma rádio, é uma história espetacular. O tempo dele é um tempo de permanência, é alguém que vem, fica e deixa uma marca espantosa, né? Uma pessoa de opinião forte, que fazia uma defesa firme das ideias que defendia, às vezes chegava a ser intransigente, mas era uma pessoa doce, capaz de ser duro também. Eu durante um bom tempo, às segundas, quartas e sextas, entrava no Jornal Gente e conversava com o Zé Paulo de Andrade, com a equipe do Jornal Gente. E estava lá o Zé Paulo. Em algumas ocasiões, levei umas patadas do Zé Paulo de Andrade. Então, o Zé Paulo de Andrade defendia seus pontos de vista. Mas era carinhoso também, a ponto de ligar depois e para falar, olha, ali eu acho que talvez eu tenha sido um pouco duro com você, etc. e tal. O Zé Paulo de Andrade, não é que ele tivesse certo o tempo todo, né? Mas nos debates em que ele se envolvia, ele se expunha. E ele falava de peito aberto. Então, se ele errasse, e ele errava pouco, mas se ele errasse, ele estourava o peito no poste, porque entrava com tudo. Era alguém que se colocava, se expunha e apresentava seus pontos de vista. Quem não gostava dos pontos de vista dele sabia exatamente o que ele estava defendendo. Não era aquele jogo de enrosco que joga para lá, que joga para lá. Não é à toa que há um tempo, 10 anos, 8 anos, sei lá, a revista Veja São Paulo fez uma pesquisa e ele foi escolhido a cara de São Paulo, né? A relação dele com São Paulo era muito forte, com o estado, com a cidade, com os times do São Paulo, mas era um personagem do Brasil, a voz mais importante do rádio brasileiro, que se apaga nesse momento, com todos os registros para que a gente possa mostrar, revisitar, escutar, acompanhar e poder aproveitar e aprender, né? O que é muito importante. O Zé Paulo de Andrade é resultado de um talento muito grande, algo que nasceu com ele, alguém de boa formação, formado em Direito, por uma das mais estreladas escolas de Direito do Brasil, da Universidade de São Paulo. E o resultado, a vida dele é o resultado de muito esforço, muito trabalho, muito tempo. Começa no esporte, depois vai para todos os assuntos. Ele falava de política, ele falava de economia, ele falava de comportamento. Não havia assunto sobre o qual ele não falasse. Não havia tema sobre o qual ele não tivesse um ponto de vista a defender, sugerindo que os pontos de vista dele tinham uma importância grande e passavam a ter quando você ouvia. Até para se opor, para concordar, para seja lá qual fosse o sentimento das pessoas ao ouvir. Em geral, com muito interesse. Isso é o mais importante. O que ele falava gerava interesse. As palavras dele, vamos ver o que o Zé Paulo acha. Isso é muito interessante. Isso é uma conquista dele, né? Ele conseguiu esse espaço pelo talento individual dele. O Zé Paulo tinha muita facilidade com as palavras. Então, além de ter um talento para se colocar,
ocupar um espaço, ele também tinha uma facilidade muito grande com as palavras. As palavras, a gente está vendo o que é a palavra, o desafio que é lidar com a palavra na sociedade, as confusões causadas pelo emprego da palavra imprópria, mal posta, pelo tom, muitas vezes. Então ele fazia, o que ele dizia era muito claro. Então ninguém tinha dúvida sobre as ideias dele, porque ele as apresentava com palavras muito bem selecionadas. Não deixava dúvida. E era alguém que defendia o conceito de democracia, né? A ideia de liberdade. E na vida pessoal e nas ideias de comportamento extremamente conservador. Ele é uma figura conservadora. É muito interessante. Agora, qual é o ambiente em que surge o Zé Paulo de Andrade, né? Por que o Zé Paulo de Andrade acontece no Brasil? Por que o Zé Paulo de Andrade acontece no Grupo Bandeirantes? Por que o Zé Paulo de Andrade... o que é preciso existir para existir um Zé Paulo de Andrade? Além de talento, além de facilidade para usar as palavras, além de defender ideias claras, um ambiente que envolve a palavra liberdade. A liberdade pela qual o Brasil buscou quando ele começou, porque não tinha, mas que lutou, e que quando alcançou, lutou para manter a liberdade. Então, esse conceito de liberdade é o conceito que permite, e num ambiente de democracia, a gente pode ouvir vozes como a incrível voz do Zé Paulo de Andrade. O Zé Paulo de Andrade nunca teve o pescoço dele colocado a prêmio pelas ideias que ele defendeu. Aliás, perderia tempo quem pegasse o telefone e ligasse para o seu João Saad pedindo a cabeça do Zé Paulo de Andrade ou de algum jornalista. Perderia tempo. Como perderia tempo quem ligasse hoje para o João Carlos Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, e pedisse a cabeça do Zé Paulo de Andrade ou de algum outro jornalista. Essa casa, ela defende a liberdade e dá ao seu grupo de jornalistas o espaço para que trabalhe. Total. E eu sou testemunha disso. Eu sou protagonista disso, eu vivo isso. As ideias que eu defendo aqui, as ideias que o Reinaldo Azevedo defende aqui, as ideias que o nosso Megali defende aqui, a Sheila, a Carla, o Felipe, o time todo, retrata a opinião pessoal de cada um. Ninguém nunca foi chamado para... Que papo é esse? Evidente, ninguém fala baboseiras. Você pode concordar ou não concordar com as ideias. Quer dizer, ninguém defende ideias antidemocráticas, inconstitucionais, nada disso. Mas a liberdade para defender as ideias, este grupo dá. O Grupo Bandeirantes é um espaço de convivência das diferenças, dos contrários, e isso é muito importante. Se o Brasil pôde conhecer as ideias do Zé Paulo de Andrade, se o Brasil pôde ter um Zé Paulo de Andrade, é porque há espaço para isso no Grupo Bandeirantes, há espaço para isso no Rádio Brasileiro, há espaço para isso no Brasil. Então, que os defensores e difusores de fake news, esses que adoram falar um monte de bobagem, fantasias, fulano foi desligado pelas suas ideias, olha, pode ter absoluta certeza que isso não floresce no Grupo Bandeirantes. O segredo, a química que funciona aqui, a lógica que funciona aqui é realmente a convivência dos contrários. E tinha no Zé Paulo de Andrade um ícone. O Zé Paulo de Andrade costumava dizer, e ele disse isso mais de uma vez, deu uma entrevista para o Barão em que repetiu isso, a voz é a impressão digital da alma, né? Através da voz você conhece a pessoa, e ele emprestava a sua voz para as ideias que ele abraçava. Quando eu o conheci profissionalmente, porque eu já o escutava, eu já o admirava, eu já ficava impressionado com a forma como ele falava, o jeito, a facilidade, mas pude conviver com ele, falar com ele,
falar fora dos microfones, falar nos microfones. E na primeira vez em que eu falei sobre o Zé Paulo de Andrade, eu fiz questão de dizer que a gente tem aquela expressão, né, voz de Deus, e falar voz de Deus, e eu disse, olha, eu não sei qual é a voz de Deus, eu não tenho a menor ideia se Deus tem voz. Para aqueles que acham, que acreditam que Deus existe, né? Tem os que não acreditam que Deus existe, mas para aqueles que acreditam que Deus existe, Deus tem uma voz que fala sem palavras, que fala sem som, mas se tivesse palavras, se tivesse som, e eu falei isso no rádio, na Rádio Bandeirantes, numa das minhas entradas no Jornal Gente, eu acho que a voz seria a do Zé Paulo de Andrade, porque é uma voz inacreditável. Então, ele tinha não só recheio, conteúdo, mas aquela voz embalada de um jeito impressionante e que vai ficar registrado. Felizmente, né, graças à tecnologia, a gente vai ter o Zé Paulo com a gente para sempre. Né? E graças ao carinho do ouvinte, graças ao calor dessa relação que se estabelece no rádio, né? É incrível a gente imaginar que o rádio é um meio no qual pelo qual a gente se relaciona com as pessoas. Agora, com as novas tecnologias, tem as imagens, mas é a voz. É a voz. Tem gente que ouve a Carla Bigato e imagina a Carla Bigato. Se fosse desenhar, vai ter muito ouvinte que nunca viu a Carla Bigato, não sabe como é a Carla Bigato. Aí vai nas redes sociais para tentar descobrir, nossa, eu não sabia que era assim, eu que era assado, isso vale para o Felipe Bueno. O rádio tem essa mágica, né? Você estabelece uma relação com a voz. A gente entra na casa das pessoas de um jeito muito especial, né? Com as redes isso muda, mas ainda tem a grande maioria das pessoas que nos escuta. A grande maioria das pessoas que está com a gente está fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo, coisa que é difícil de fazer na televisão, né? No cinema. Vamos assistir um filme, você não vai assistir um filme e cozinhar ao mesmo tempo, né? Mas na rádio você consegue fazer essa convivência das atividades e parar tudo. Não, agora é hora de fazer tal coisa. Então, tomar o café da manhã ouvindo o Zé Paulo de Andrade, tomar o café da manhã, isso era uma tradição. Então, o Zé Paulo de Andrade continua aí entre nós, o maior nome do rádio brasileiro. Fica uma mensagem para as pessoas que ele falava para todo mundo sobre o cigarro, o enfisema, como aquilo enfraqueceu, como aquilo fez mal. E ele chegou a falar sobre esse assunto com mais de uma pessoa. Né? Hoje a gente vai conversar com algumas pessoas que conviveram com o Zé Paulo de Andrade, né? O Salomão Esper, o irmão dele, profissional, né? Fernando Schiller, o nosso Barão, o Orengo, o Edu Castro, da Band News TV, para quem o Zé Paulo representou, um pai profissional, né? Vamos conversar com o Milton Neves também. E no caso do Edu Castro, tem a história de que e ele vai poder contar pra gente em detalhes, né, que o Zé Paulo de Andrade pede ao Edu Castro que chame o pai do Edu Castro para falar, para ele parar de fumar. E essa conversa aconteceu. E ele vai poder contar isso um pouco pra gente hoje. Então, fica aqui a nossa homenagem, o nosso registro, uma nota de pesar, né, e de carinho para a família do Zé Paulo de Andrade, para todos os seus admiradores. Lembrando que o que é triste é também motivo de alegria, que foi o que eu comecei a dizer. Quer dizer, a gente só lamenta porque ele foi uma figura muito importante na vida de todos nós. E é isso que a gente tem que guardar na nossa memória.